Agradeço coordenador Vormar Kraus, professor, coordenadora Dorcas, por esse momento, dessa conferência. E já agradeço todos que estão participando que é um motivo para nós de muita importância essa conferência. E está aí o tema do meu projeto, do meu TCC, Graça Barata. É um tema bem relevante para os nossos dias. Está o meu nome embaixo, Romildo Leite de Oliveira, seminarista. Está o nome do meu professor e orientador, professor Vanderlei Lima. E nesse TCC nós vamos estar falando sobre a graça barata. E eu queria dar o início falando sobre o objetivo geral, o objetivo específicos da graça barata. A graça barata é apresentar a relevância deste assunto nos dias atuais, onde muitos trilham os caminhos visando baratear a fé, sendo esta uma inimiga mortal da igreja, deixando assim um legado de discipulado que não reflete o coração do reino. A pesquisa apresentada aplica-se tanto na sociedade como no meio eclesiástico, é acadêmico e a fim de se mostrar a verdadeira realidade da graça de Deus, enfatizando o discipulado e a regeneração, uma doutrina primordial da fé cristã, como armas capazes de combater a disseminação da graça barata. Objetivos específicos: apresentar a graça barata, entender a verdadeira regeneração, expor as armas contra a graça barata. No capítulo 1, nós vamos falar sobre a graça barata. O que é a graça barata? Ela é uma versão não bíblica acerca da graça de Deus. Uma graça não bíblica, uma graça baseada nos próprios interesses, que visa conforto e segurança do próprio eu. É inteiramente possível ser religioso, ir à igreja todo domingo e ainda não ter abandonado de modo algum o mundo. A graça barata é a promessa de vida eterna sem uma rendição à autoridade divina. Tem afetado o coração dos não regenerados, fazendo que eles tenham uma falsa garantia passiva de condenação eterna. Na graça barata, a salvação ela tem sido apresentada como uma mudança de comportamento pelo moralismo. Os cristãos aprendem a se comportar de modo moralista, com o intuito de não ser castigados ou para conquistar o autorrespeito e a salvação, estão aprendendo a ser morais em benefício próprio. Na graça barata, o comportamento é modificado pelo poder do interesse próprio. Utilizam-se de Deus para conseguir o que desejam. É por isso que as pessoas que tentam mudar por meio de comportamento moralista caem repetidamente nos pecados que se acham incapazes de cometer. A graça barata, ela em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É um batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissões dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo encarnado. Sem uma vida santificada, sacrificando o próprio eu, é impossível receber a verdadeira graça de Deus. Muitos se têm visto na atualidade a divulgação de uma graça barata, onde as pessoas se achegam a Cristo como moeda de troca, a fim de receberem dádivas, milagres, e poucos se interessam verdadeiramente no Salvador. Poucas se permitem passar pelo processo de restauração. Vamos falar o ponto 1, a definir o que é a graça. A palavra graça
ela pode dizer que é um veículo que Deus usa para derramar sobre as pessoas todas as bênçãos e dádivas que não merecem e nem têm direito sobre elas, sendo a melhor delas a salvação e a justificação dos pecados. A graça, ela é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. A graça é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva, ela continue fiel e firme na fé. A graça não é por merecimento, é concedida por Deus. A graça salva, ou seja, não há merecimento, mas pela infinita misericórdia de Deus há salvação. Na salvação, sempre é necessário que Deus tome a iniciativa, pois o homem pecador sempre escolhe esconder de Deus. A graça verdadeira sempre resulta em vidas transformadas, marcadas pela santidade e pela justiça. A verdadeira graça proporciona um estado de equilíbrio no qual ocorre a justificação e a santificação do cristão. As afeições verdadeiramente oriundas da graça sejam acompanhadas da convicção e persuasão da verdade das coisas do Evangelho e da percepção de quanto elas são evidentes e reais. O Evangelho que barateia a graça. Vamos falar um pouquinho desse 1.2. O Evangelho que está em voga hoje em dia oferece uma falsa esperança aos pecadores. Elas prometem-lhes que terão a vida eterna, apesar de continuar a viver em rebeldia contra Deus. Encoraja as pessoas a reivindicarem Jesus como Salvador, mas podendo deixar para mais tarde o compromisso de obedecê-lo como Senhor. O arrependimento é um dos sinais da graça. Uma teologia que oferece graça sem arrependimento, ela é falsa. Um evangelho que trata somente da necessidade humana, dos sentimentos humanos, dos problemas humanos, carece do verdadeiro equilíbrio. Essa é uma razão porque há igrejas que estão cheias de pessoas cujas vidas continuam essencialmente inalteradas depois de uma suposta conversão. A maioria dessas pessoas não foram regeneradas. Elas estão tristemente mal orientadas. Muitos hoje tentam popularizar o cristianismo, comercializando como se fosse um produto na prateleira de uma loja. Uma mensagem que ofereça mero alívio psicológico, mas que não exija abandono do pecado, aceitação do senhorio de Cristo, é um evangelho falso, que não salva. Quando o pecador reconhece a sua deficiência, ouve o evangelho de Jesus, através da graça ocorre o processo de regeneração. Quando Deus justifica o homem, ele também o regenera. Essa regeneração é um ato criativo de Deus, pois é a criação de um novo homem. Vamos falar um pouquinho agora do capítulo 2, da verdadeira regeneração. Como acontece a verdadeira regeneração? A certeza da regeneração. Vamos falar um pouquinho sobre essa verdadeira regeneração. O Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. Para que os homens que estão mortos em transgressões possam nascer de novos, ser vivificados ou regenerados, faz necessária também uma obra efetiva e insuperável do Espírito Santo em cada parte da alma, para produzir neles uma nova vida espiritual. Como acontece essa regeneração? Todo ser humano, devido à sua natureza pecaminosa, é incapaz de obedecer a Deus, fazendo a sua vontade, bem como agradá-lo. A regeneração
é um processo que o ser humano passa da morte para a vida. Quem opera é o Espírito Santo. Acontece no momento da conversão. É uma mudança de dentro para fora. Para o ser humano entender que é um pecador e para ser salvo, necessita da ação do Espírito Santo. O processo de regeneração se torna necessário, pois sem ela não existe atividades espirituais. Não tem compreensão do reino de Deus. Para isso, precisa de uma nova vida, precisa ser regenerado. A regeneração é um acontecimento sobrenatural, não podendo ser realizado por esforços humanos. Como nós temos a certeza da regeneração? A fé salvadora jamais se apresenta sozinha em uma pessoa, visto que algumas boas obras sempre acompanharão a fé salvadora na vida dela e serão observadas depois que passou a crer. Uma fé genuína e salvadora, ela modifica o coração do regenerado. Ela transforma a sua maneira de pensar e implanta nele um novo coração. Há algo no coração de todo nascido de novo que o faz querer obedecer. É um coração de ávida e generosa obediência. Uma mente transformada, um comportamento transformado. Deus, ele não somente liberta o crente da condenação do pecado, mas ele continua trabalhando nele para livrar do poder do pecado. Quando Deus regenera e chama uma pessoa, Deus revela o pecado que há na vida dela, induzindo a confessar e abandonar o seu pecado. A evidência de que uma pessoa é verdadeiramente convertida não é que apenas que um dia ela fez uma decisão por Cristo, mas que ela começou a dar frutos, andar com Cristo e crescer em Cristo. A evidência da justificação nas nossas vidas é a santificação. Vamos falar um pouquinho sobre as armas contra a graça barata. Quais são as armas contra a graça barata? Nós vamos falar sobre discipulado, piedade, uma vida com Deus e obediência. O discipulado, vamos falar um pouquinho sobre a graça barata, armas contra a graça barata. O discipulado é a piedade, e a piedade promove uma vida em obediência a Deus, sendo essas as verdadeiras armas capazes de combater a graça barata presente no falso evangelho. O discurso, a reflexão sobre o arrependimento, praticamente desapareceram. Não apenas no mundo secular pós-cristão, mas também da vida das pessoas na igreja. Discipulado. O que é o discipulado? O discipulado, ele é um ato de seguir Jesus. É um ato de ajudar alguém a seguir Jesus. É visto como um compromisso radical de obediência a Cristo, mesmo que implique a morte não apenas do velho ser humano, mas do próprio discípulo. A diferença entre membro e discípulo. Qual é a diferença entre um membro e um discípulo? Membro é aquela pessoa que é simpatizante da causa de Cristo. Uma pessoa que participa dos cultos ocasional ou regularmente. E discípulo é aquela pessoa comprometida com a causa de Cristo. É uma pessoa que busca desenvolver o caráter e o testemunho de Cristo em sua vida. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. O fundamento do verdadeiro discipulado é um compromisso pessoal de ser como Jesus Cristo. O centro do discipulado é desfrutar de Deus como Pai através de Cristo, o Filho. E quando isso se torna realidade em nossa vida,
revoluciona completamente a sua razão de viver. O discipulado não é apenas uma comunicação de palavras, mas um ensinamento com a própria vida. O discipulado, ele é um encontro de uma vida com a outra. O discipulado com Cristo, ele tem início quando você ouve esta ordem e obedece a ela. Siga-me. Ser cristão significa ser discípulo. Não há cristão que não seja discípulo. Para ser discípulo de Jesus, a pessoa precisa estar disposta a amar, sofrer, desapegar de algumas coisas. A pessoa precisa, muitas vezes, negar até os seus próprios desejos, suas vontades, para agradar a Deus, para levar uma vida de obediência. Piedade e vida com Deus e obediência. Como ter uma vida com Deus e obediência? A piedade, ela é um modo de glorificar a Deus. Toda a vida dos cristãos deve ser uma espécie de prática de piedade, prática de obediência, prática de vida com Deus. A excelência deve ser indiscutivelmente a base principal do verdadeiro amor de Deus. O que faz amável acima de qualquer coisa. O fundamento principal do verdadeiro amor de Deus é que ele é amável por si mesmo, ou digno de ser amado. O amor verdadeiro para com Deus traz obediência como primeiro distintivo de um discipulado, ou de um discípulo. Quanto mais você conhece sobre o Evangelho, mais você compreende e é beneficiado por ele. Mais piedoso e devoto você será. Então o Evangelho tem uma parte muito importante, arma contra a graça barata. A marca verdadeiro cristão é o seu estilo de vida. Reflete crescentemente conforme o que Deus tem revelado nas Escrituras quanto à sua natureza e verdade. A marca do verdadeiro crente não é a perfeição, sem pecado, mas o pecado torna-se cada vez mais repugnante na sua vida. A realidade do pecado o conduz ao arrependimento e à confissão. O arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado, uma renúncia a ele. É um sincero compromisso de abandoná-lo e viver em obediência a Cristo. À medida que o crente cresce em santificação, ele experimentará maior liberdade do poder do pecado. O Espírito Santo, ele influencia os santos, habita nele como seu templo, e fazendo nele morada, tornando uma fonte de nova natureza e vida. A salvação faz com que a pessoa que abraça Jesus Cristo, a salvação não é um fim em si mesmo, mas sim um plano que permite ao homem voltar ao centro do amor de Deus. O cristão tem consciência da sua salvação. Embora ele não alcance um pleno entendimento a respeito dela, a sua confiança não é abalada. Ele não coloca a sua confiança na carne. Sabe que ela nunca o levará a lugar nenhum. Todos aqueles que, por quem Cristo, o Cordeiro Pascual, foi morto, são chamados por Deus para que venham a Ele. Uma das marcas de um verdadeiro cristão está no testemunho interno do Espírito Santo que habita nele. Evidencia que a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. Os cristãos têm que ser semelhantes àquilo que falam. Concluindo, o discipulado, a regeneração
juntamente com a piedade, proporcionam a vida em comunhão com Deus, sendo esses importantes instrumentos a serem usados pelos líderes em combate à graça barata disseminada nas igrejas. Assim eu termino o meu TCC. Aqui está umas principais referências dos livros que eu usei. Usei a base de 30 e poucos livros e selecionei 3 aqui para estar mostrando a vocês, que de grande importância para nós. Acredito que 2 aqui muitos já conhecem e um logo em breve vão estar conhecendo. Afeições Religiosas, de Erdas, e Discipulado, com Bonhoeffer. Todos nós que somos seminaristas estudamos muito sobre esse livro. E esse terceiro tem muitos ainda que não conhecem, né? Já ouviram falar, mas ele está saindo do forno. E não demora, nós vamos ter ele em mãos. Você seminarista, você pastor, você que gosta de uma boa leitura, este livro não pode faltar na sua biblioteca, não pode faltar nos seus estudos. É o livro Manual do Doutrinário Batista Elementar, do pastor, que todos já ouviram falar ou conhecem, pastor Vanderlei Lima Moreira. Eu fui privilegiado de, antes desse livro sair, poder degustar de uma pequena parte dele. E já estou ansioso, aguardando a chegada dele na livraria. E acredito que nas próximas semanas ele estará nas melhores livrarias do Brasil. E vai ser um livro que vai trazer muito crescimento para nós, principalmente batistas. Você que vai fazer concílio, você que é um estudioso da palavra, é um livro que veio no momento certo. E eu tive esse privilégio de ter o pastor Vanderlei, mestre, como meu orientador, meu professor, e ainda poder usar uma parte do livro dele no meu TCC. E agradeço a todos por este momento. E termino meu TCC. Obrigado aí, Romildo. E tem umas referências no final, tá? Eu esqueci de mostrar as referências. Tem várias referências no final. Ok, obrigado, Romildo, pela apresentação, pelo TCC. Esse aí eu acho que vai ganhar 10, né? Fez uma propaganda aí do livro do próprio orientador. Só não vai tirar 10 mesmo porque é o Vanderlei mesmo que é o orientador, né? Então... Mas gostei da estratégia, viu? Algum professor deseja fazer alguma pergunta aí? O Vanderlei está ali do lado do Léo, é isso? Eles se juntaram aí? Ei, pastor. Querem fazer pergunta aí pro Nós Romildo? passamos, eu passei o dia aqui. Ah, legal. Passei o dia junto aqui com o pastor Léo. Vou aproveitar então para falar da minha fala. Quero agradecer ao Romildo pelo empenho dele durante esse ano, escrevendo o trabalho, né, o TCC, muito dedicado. Apesar das palavras dele, que eu gostei bastante, né, acerca do meu pequeno livro, eu não vou aumentar a nota, não. Eu não vou, mas agradeço as palavras. Estou tirando as lágrimas dele aqui. Quero agradecer aí o empenho do Romildo. Realmente foi um trabalho, achei muito bonito, bem escrito. Depois quem puder acessar e ler o trabalho dele. Desejar ao Romildo aí sucesso na sua jornada aí. Obrigado aí, professor Vanderlei. Esse é o Vanderlei que eu conheço. Como eu falei antes, né? Se fosse qualquer professor, era 10. Só pela propaganda do livro. Mas como é o Vanderlei, aí não. Aí fica a mesma nota. Com propaganda ou sem propaganda, a nota é a mesma. Esse é o Vanderlei, cara. Obrigado, queridos. Vamos para a nossa...